Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Nessa semana que começou com o governo tentando instalar uma CPI da Petrobras, essa CPI em que o governo quer investigar o próprio governo, uma jogada eleitoreira de Jair Bolsonaro, em associação com Arthur Lira, e uma semana que termina agora sob um outro risco, que é a CPI do MEC, que começou a ter coleta de assinaturas depois da prisão, eles acabaram sendo soltos hoje, do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Esse é o clima do Brasil. Eu queria, sempre me espanta, e o que me impressiona é o seguinte, eu acabei, sob o governo Bolsonaro, entendendo por que não prosperou no Brasil uma literatura fantástica, né? É porque é desnecessário, quer dizer, a realidade brasileira é tão fantástica por si só que nenhum escritor conseguiria reproduzir, competir com isso que a gente vive. Ou seja, nós temos um governo que queria fazer uma CPI contra ele mesmo. Não se sabe lá por quê, quer dizer, nem se sabe qual seria o efeito eleitoral dessa CPI da Petrobras, que agora, nesse momento, parece voltar assim para o escaninho, para as gavetas de quem a imaginou, né? O Palácio do Planalto, junto com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. A gente também vai tratar aqui, obviamente, do Datafolha, acabou de sair agora, uma pesquisa, na verdade, que mostra uma situação estável. O Lula, 47%, Bolsonaro, 28%, Ciro, 8%, e a grande aposta da terceira via, a senadora Simone Tebet, que oscilou de 2% para 1%. Não tem grande alteração no quadro, continua sendo a vantagem do Lula de 19 nesse caso, mas cerca de 20 pontos percentuais em relação ao Bolsonaro, e a reafirmação de uma possível, se a eleição fosse hoje, seria uma vitória do Lula no primeiro turno. Então, a gente vai tratar de todos esses assuntos aqui, temos vários convidados que vão se revezar nesse programa, mas antes de eu apresentar e começar com a rodada de programas, eu só queria que a gente assistisse dois momentos, né? O primeiro foi aquele que o Bolsonaro disse da sua total, quer dizer, declarou sua total confiança no ministro Milton Ribeiro e depois a sua mudança repentina de posição em relação a esse ex-colaborador. Primeiro, o Cacá vai nos mostrar, então, aquela frase célebre já do Bolsonaro, que ele disse que colocaria, então, a cara no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro. Cacá? O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Então, depois de queimar a cara, né, de incendiá-la totalmente, de chamuscá-la, o Bolsonaro, então, mudou de ideia e deu essa declaração depois da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Cacá? O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim, eu lamento. Tá? A imprensa vai dizer que está ligado a mim, etc. Paciência. Tá? Se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problema, se preocupado, vai pagar. O governo colabora com a investigação, a gente não compactua com nada disso. Agora, eu não sei qual a profundidade dessa investigação. Para falar desses assuntos todos que eu mencionei aqui no início desse programa, a gente recebe hoje o deputado federal Henrique Fontana, do PT. Deputado, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos os internautas, né, que acompanham a TV Carta Capital. Boa noite também a Ana, o Maurício, que vão estar conosco. E, de fato, né, Sérgio, como esses dois vídeos mostram, o presidente Bolsonaro
ele está fazendo o possível e o impossível para tentar sobreviver no meio deste desmoronamento, né, do governo dele, que tanto vem pelo lado econômico, como vem também agora, na medida em que se desvendam mais, né, os casos de corrupção dentro do governo. Mas vamos conversando nesse nosso programa aí ao longo desses próximos minutos, né, Sérgio? Sim, deputado. Eu queria, então, cumprimentar, o senhor já fez, eu aproveito também para cumprimentar a Ana Flávia Gussen. Ana Flávia. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, deputado. E o Maurício Tuzou. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, deputado. Boa noite, pessoal. Deputado, como eu disse no início do programa, a gente começou a semana com essa criação bolsonarista de uma CPI da Petrobras e terminamos a semana com uma ameaça para o governo de uma CPI do MEC. Nós tivemos agora, obviamente, hoje, a decisão de libertação do ex-ministro Milton Ribeiro. Acho que isso, de certa forma, diminui um pouco ali as labaredas que queimaram o rosto do Bolsonaro, mas, de qualquer forma, a ameaça continua aí para o governo. O senhor, obviamente, é um deputado, não tem uma ligação direta com essa CPI que seria feita no Senado, mas eu queria saber do senhor, pela percepção lá no Congresso, pelas conversas no Congresso, o senhor acha que essa CPI do MEC tem alguma chance de sair do papel? Eu acho que tem, Sérgio, eu acho que tem, e queria falar um pouquinho sobre essa tentativa, né, do governo Bolsonaro dentro daquilo, da questão da Petrobras, do preço dos combustíveis, né, que é algo também, por óbvio, dos mais centrais da conjuntura política hoje. O governo Bolsonaro ele tem essa característica e, felizmente, para nós, uma maioria bastante ampla do povo brasileiro está percebendo de forma cada vez mais nítida como é a característica que Bolsonaro atua no governo, né? É sempre aquela retórica, né, que alimenta um conjunto de polêmicas, que alimenta a guerra cultural, que tem como objetivo, um deles, centrais, é criar versões que responsabilizem terceiros sobre os problemas que ele, Bolsonaro, e o seu governo estão causando para o país. Então, a tentativa de ameaçar com uma CPI sobre a Petrobras é uma tentativa dentro dessa linha cortina de fumaça, né? Quer dizer, vamos responsabilizar os governadores, então ele fazia aqueles desafios da questão tributária, agora vamos culpar a Petrobras sobre este problema e os presidentes que ele mesmo nomeou. Então, para uma fala assim de abertura e curta, sintética, eu tenho que repetir aquilo que é o óbvio, né? Mas nós temos que repetir 1 milhão de vezes isso. O preço dos combustíveis explodiu no Brasil porque o presidente Temer e depois o presidente Bolsonaro decidiram dolarizar os preços de combustíveis no Brasil. E esta dolarização é uma exigência de todos aqueles setores para os quais eles pretendem vender os pedaços da Petrobras. Como, aliás, infelizmente, já venderam a BR Distribuidora, já venderam a Liquigás, que era a distribuidora de gás da Petrobras, já venderam os gasodutos, e estas vendas sempre têm que ser antecedidas no mercado global desta dolarização, que é totalmente desnecessária para o Brasil. O Brasil pode produzir e produz barril de petróleo que sai do nosso pré-sal e que tem um custo de extração em torno de 40 e poucos dólares. O Brasil tem uma rede de refinarias capaz de garantir a totalidade das necessidades de refino de gasolina no Brasil e de garantir praticamente 90%, né, da necessidade de refino de diesel. Aliás, quando se fala de diesel, Sérgio, Ana e Maurício, nossos internautas, nenhum de nós se lembra de nenhum momento na história do Brasil em que o diesel custou mais que a gasolina. E o Bolsonaro, com a dolarização e com o sistema de tornar o Brasil importador de combustíveis, né, ele conseguiu esta façanha, né, que explodiu os preços. Então, eu acredito que a CPI da Petrobras, no meio dessa confusão toda, perdeu o fôlego,
mas nós vamos ter que continuar conversando com o povo brasileiro sobre os motivos reais que levaram a essa explosão de preços. E a do MEC, eu acredito que vai crescer essa possibilidade. No fim da tarde, agora eu estava lendo, o senador Randolph e outros já postaram que tem as assinaturas, agora se dá aquela guerra, né, de retira a assinatura, coloca mais uma, mas, de fato, motivo nós temos para ter a CPI do MEC, né? Vamos ver como o governo vai se comportar e como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se comportar nesse quesito. Inclusive, deputado Rodrigo Pacheco já deu sinais ali de que em ano eleitoral CPI não é viável, né? Então, vamos ver como é que ele vai conduzir isso. Mas, falando do escândalo do MEC, a gente tem aí uns últimos dias, né, que na avaliação geral teriam sido muito difíceis para Bolsonaro. Né? A gente teve um novo aumento de combustíveis, a gente teve os assassinatos do Dom e do Bruno, que além de ter sido um escândalo global, reacendeu muito o debate da antipolítica ambiental de Bolsonaro, reacendeu também debates sobre como o governo se relaciona com criminosos, com organizações criminosas que atuam na Amazônia. Só que eu queria chamar uma atenção para um dado. A Datafolha, ela saiu agora e ela traz dos votos válidos, Lula com 53% e Bolsonaro com 32%. Porém, mesmo em meio a todo esse caos, né, que tem hora que parece que a República vai cair, a espontânea, o Lula na espontânea, ele vai de 38 para 37, até aí, enfim, tudo bem, um ponto dentro da margem de erro. Só que o Bolsonaro, ele cresceu 3 pontos na espontânea, né? Ele vai de 22 para 25. E os que não sabem ainda responder, foi de 29 para 27. Então, caiu ali 2 pontos percentuais. Não se pode falar totalmente numa mudança de quadro. Só que existe uma resiliência, se podemos chamar assim, do presidente Jair Bolsonaro. Em meio a todo esse caos, ele não caiu e ainda conseguiu adquirir mais 3 pontos na pesquisa espontânea. Eu te pergunto, como é que o PT, o senhor, com toda a sua experiência de várias campanhas, como vocês percebem essa resiliência de Jair Bolsonaro e como lidar com ela? Então, Ana, isso, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, né, mostra que aquele único ministério que funciona no governo Bolsonaro, que é o Ministério do Gabinete do Ódio, né, ou seja, esta milícia digital criminosa que move a extrema-direita e o bolsonarismo no Brasil, ela tem uma eficácia limitada, mas potente para este grupo, né? Quer dizer, quando se constitui um governo com base nos critérios da guerra cultural, como foi constituído o bolsonarismo aqui e outros governos em outros lugares do mundo, né? Quer dizer, esta polêmica permanente, a divulgação permanente de notícias falsas, né? De narrativas que rapidamente se constroem, porque é uma coisa muito organizada esse gabinete do ódio. Então, eu quero aproveitar para pedir para simpatizantes da candidatura do presidente Lula, que estão nos acompanhando neste momento, e simpatizantes também de uma posição de defesa da democracia do país, que ajam muito na rede social, né? Porque a única maneira de desmontar esta resiliência, que ela é absolutamente fictícia, né? Porque é fictícia no sentido de que ela é embalada por uma narrativa que cria aquilo que a gente chama, né, nesse debate, de uma pós-verdade, ou seja, tem pessoas que efetivamente acreditam hoje que vacina faz mal, tem pessoas que de fato acreditam que a Terra é plana, tem pessoas que de fato acreditam que o aquecimento global não existe, e tem pessoas que de fato acreditam que o Bolsonaro é um mito e que está governando o país muito bem, que estão totalmente capturadas, né, por esta rede, né? Ainda tem um percentual que o Bolsonaro faz hoje, que, do meu ponto de vista, vai cair, porque quanto mais nós debatermos nesta pré-campanha
e agora estamos a 99 dias das eleições em primeiro turno, então a política, né, a discussão sobre os rumos do país, sobre a economia, sobre o desemprego, sobre o meu salário que está comprando menos do que comprava ontem, sobre o ministro do Bolsonaro que foi preso porque pedia propina lá no Ministério da Educação, essas coisas ganham, né, uma materialidade maior, se essa palavra me ajuda aqui, e isso vai deslocar um pedaço ainda. Eu acho que o Bolsonaro eu, obviamente, sou um cara muito prudente, muito responsável, a eleição não é simples, mas, do meu ponto de vista, o nível de rejeição do Bolsonaro e o desastre econômico, social, ambiental, a volta da fome, 33 milhões de pessoas, ou seja, os dados são tão evidentes sobre a crise profunda que se instalou no país por conta do governo Bolsonaro, que, do meu ponto de vista, ele é um candidato com muita dificuldade de sair deste percentual onde ele está. Mas tu tens muita razão com a tua pergunta, porque é muito impressionante. Em períodos anteriores, Ana e os nossos internautas que estão aqui na Carta Capital, eu estou pegando meu telefone só para mostrar, antes disso aqui existir como um mecanismo central da disputa política e da construção de opinião das pessoas, um governo que fez todas as barbaridades que o governo Bolsonaro fez, que atuou como ele atuou na pandemia, por exemplo, que causou a morte de milhares de pessoas, já estaria na lona, como a gente diz, né? Seria inviável. Então, do meu ponto de vista, ele só sobrevive por conta deste mecanismo atual, né, de uso e abuso, né, das redes sociais com mentiras, narrativas e com uma milícia criminosa digital que eles organizaram. Por isso que eles têm tanto ódio, né, da investigação que está ocorrendo no Supremo, porque ela é muito importante para coibir esta milícia digital. Deputado, eu acho que o país, né, os brasileiros, né, vão por décadas se perguntar como que o Bolsonaro foi eleito, né? E uma das razões para entender, sem dúvida nenhuma, esse fenômeno mundial, que é esse fenômeno da comunicação, das fake news, dessas redes aí, porque aparentemente um deputado de segundo escalão, né, mais folclórico do que qualquer outra coisa, aos poucos ele foi angariando aí um público, né, que estava submerso, digamos assim, na sociedade, e graças a essa propagação de fake news teve a força que teve, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, deputado, eu te diria que o Bolsonaro está fazendo água, né, a candidatura, porque, como o senhor falou, a questão econômica, nós chegando perto da eleição, ela fica cada vez mais evidente, é o bolso que pesa, a situação do trabalhador com fome, com dificuldades em todas as frentes aí que pesa. Em termos internacionais, essa questão, esse terrível assassinato aí do Dom Phillips e do Bruno, ela na Amazônia acabou de destruir a imagem, se é que restava alguma coisa para ser destruída dentro da imagem do Bolsonaro em nível internacional, né? E teve essa participação pífia na Cúpula das Américas agora, era para dizer o mínimo, né? Que dizem até que ele pediu para o Biden, ele não confirma, mas que ele teria pedido para o Biden ajudar a derrotar o Lula aqui, quer dizer, ele se torna um personagem à beira do ridículo já, mas só que um tanto perigoso, porque na medida em que ele se enfraquece, ele insufla também alguns setores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da segurança das eleições, da questão dos caminhoneiros, por exemplo, vai ter que é uma categoria que ele conta para poder, enfim, fazer uma paralisação de 7 de setembro, que ele está dando esse aumento. E queria que você falasse também de uma figura que, ao contrário do Bolsonaro, vem se fortalecendo na política nacional cada vez mais, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, né? A gente sempre sabe que o presidente da Câmara é uma figura importante, sempre foi na história, né, democrática do Brasil. Temos alguns pontos fora da curva. Em 2014, por exemplo, Eduardo Cunha, por aquelas razões pouco republicanas que a gente hoje conhece, ele tinha um domínio sobre uma gama de deputados muito grande. Eu acho que o Arthur Lira hoje, por essa questão do orçamento secreto, ele se equipara em termos de influência à massa dos deputados. O que eu queria perguntar para o senhor é isso, além da questão da segurança das eleições até lá, como fazer para reverter esse jogo na Câmara, já que o Arthur Lira está preparando, ao que parece até agora, da maneira bem sucedida, a sua reeleição, né? Podemos não ter Bolsonaro, mas provavelmente teremos Arthur Lira a partir do ano que vem. Então, muito interessante, muito boa essa questão que tu me proporciona analisar com a tua pergunta, Maurício. Primeiro, nós todos que compomos isso que eu estou chamando de uma ampla aliança em defesa da democracia e para derrotar o bolsonarismo nessa eleição, e isso é uma determinação muito clara nossa, né, da candidatura do nosso presidente Lula, e nós temos que respeitar pessoas que neste momento
ainda estão acreditando na hipótese de uma terceira via, trabalham por ela, isso é legítimo, mas desde já nós temos que ter um diálogo com todos esses setores, né? Porque, como eu tenho dito, e é a minha posição e é a posição do presidente Lula, todos aqueles que desejam derrotar o bolsonarismo e recuperar a esperança e a democracia no país são muito bem-vindos nesta aliança que estamos construindo e que, felizmente, já é uma aliança bastante sólida, né, com um conjunto de partidos muito representativos e também com setores da sociedade que não estão vinculados a partido e que cada vez mais declaram apoio ao Lula. Agora, uma questão muito importante que eu quero partilhar com os nossos internautas que acompanham a Carta Capital é que, nesta eleição, mais do que nunca, nós temos que alargar a vantagem do presidente Lula. Uma vitória em primeiro turno, ela é muito importante, nós devemos batalhar por essa vitória no primeiro turno, porque ela fortalece este campo, né, que quer impedir qualquer tipo de aventura que, obviamente, o Bolsonaro quer fazer. Pessoal, o Bolsonaro vai respeitar o resultado da eleição? Ele vai ser obrigado a aceitar o resultado da eleição, mas ele, vontade e compromisso de respeitar, ele não tem nenhum compromisso. Então, nós não temos nenhuma ilusão em relação ao Bolsonaro. O que nós temos é confiança e estamos trabalhando para gerar condições políticas que impeçam o Bolsonaro de fazer qualquer aventura. E nesta questão do Lira, né, o fortalecimento do presidente Arthur Lira, ele está intimamente ligado a este orçamento secreto, que é uma vergonha no país. O orçamento secreto é uma vergonha, precisa ser imediatamente eliminado com a vitória do presidente Lula, tem que ser uma das primeiras medidas, né, que tem que ser adotadas. Hoje nós temos praticamente 17 bilhões por ano de recursos que estão sendo trabalhados com esta lógica que não leva em conta nenhuma prioridade estratégica nacional, que é uma moeda de troca pura e simples do toma lá da cá para gerar maioria dentro do parlamento e tentar perpetuar determinados mandatos ali. Então, qual é o antídoto para isso? É que cada um de nós que está acompanhando esse programa agora, e é muita gente, nós temos que botar na nossa cabeça e na nossa agenda política que tão importante quanto fazer campanha para o presidente Lula é fazer campanha para um deputado ou uma deputada que é daqueles seguros que apoiam o presidente Lula. Nós fomos derrubados através de um golpe parlamentar de um governo que vínhamos construindo com a presidenta Dilma, que sucedeu ao Lula, por falta de 20 ou 30 parlamentares a mais na Câmara Federal. Então, nós vamos fazer crescer a bancada de esquerda, a bancada de centro-esquerda e a bancada comprometida com a democracia dentro do Congresso. Isto é ultra estratégico para recuperar um conjunto de políticas que tem que ser votada no parlamento, e o presidente Lula tem dito, e eu vou repetir aqui, ele vai fazer campanha intensa para deputado. Nós temos que explicar para as pessoas a importância de escolher um deputado. Para aquele cidadão que eu encontro aqui, por exemplo, em Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu estou aqui na fronteira gaúcha, vou participar de uma reunião agora dentro de poucos minutos, quando terminarmos o nosso programa, nós temos que dizer a esse cidadão, o senhor tem que nos ajudar a eleger deputados de esquerda no parlamento brasileiro. Deputados de centro-esquerda que vão sustentar uma outra política, que vão sustentar uma outra legislação para proteger o mundo do trabalho, que vão garantir uma legislação que amplie a renda, que amplie salário de quem menos ganha, ou todas as coisas que nós sabemos que o parlamento determina, inclusive uma legislação que proteja as estatais que temos, os pedaços que temos da Petrobras, e diga-se logo aqui que nós faremos todos os movimentos possíveis para retomar o papel público estatal da Eletrobras e destes pedaços que foram vendidos da Petrobras, porque eles são estratégicos para retomar um programa de desenvolvimento nacional.
Deputado, a gente está recebendo aqui vários comentários, várias perguntas. A Gabi Graudens, por exemplo. Vocês acham sinceramente que algum escândalo muda as opiniões dos bolsominions? Não muda. Ele pode fazer o que quiser, ele é a face do mal, eles querem a maldade. A Rita de Cássia, indecisos e não sabem se são um perigo, tendem a votar no pior. Esse é um filme que vem se repetindo há muito tempo. O Paulo Sena, orçamento secreto é um roubo à nação brasileira. O senatore, olá, bem-vindo, que está sempre aqui com a gente, deputado. Ele faz uma pergunta aqui para a reportagem, eu só vou pedir licença para responder rapidamente. Ele pergunta para o Maurício, mas, Maurício, eu vou responder. Okay. Desculpa. Ele pergunta, você chegou a checar a razão da liberdade provisória do bigode de bode, no caso, Milton Ribeiro, tão rápido? Então, obviamente, há um jogo, há muita pressão, mas a gente, senador, precisa lembrar o seguinte, eu tenho visto aí muitos advogados garantistas que tiveram na linha de frente para garantir o Estado, na luta pelo Estado de Direito no Brasil, então, Pedro Serrano e outros, que sempre foram críticos a Lava Jato, ao lavajatismo, que também acharam um pouco excessiva a prisão do Milton Ribeiro, dadas as circunstâncias, e defendem que, obviamente, tem que ter uma investigação, ela deve continuar, mas que talvez a prisão não fosse necessária. É uma batalha que aconteceu, obviamente, deve ter tido uma pressão imensa do governo, mas o fato é que há também essa questão se era necessário essa operação agora. Ela tem um impacto político, mas a gente sempre, eu acho, e depois eu queria, em algum momento que o deputado também comentasse isso, obviamente prendeu o Milton Ribeiro, até pelo cinismo com que eles sempre trataram isso, de não ser um governo com corrupção, anima muita gente, mas a gente só deve lembrar o seguinte, o que a gente viveu nos últimos anos com as corporações, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Justiça, né, com o juiz Sérgio Moro. Então, é sempre bom também a gente ter esse cuidado, mesmo quando vai à prisão um indivíduo que a gente acha que merece ser preso. Então, sempre acho que defender as garantias dos cidadãos é sempre bom. Mas não é nenhuma lição, não, senador, é só uma conversa entre nós. Aí o deputado Carlos Almeida faz uma pergunta aqui, ele quer saber como o PT recebeu a vitória do Gustavo Petro na Colômbia. Bom, ficamos felizes, né? Todos nós felizes, porque, inclusive, eu recebi um WhatsApp, talvez muitos de vocês tenham recebido, né? Que é com a América Latina e a América Central pintada, né, Sérgio? E o avanço do Alçal. E ela está cada vez mais vermelha. Até eu quero homenagear quem me enviou esse WhatsApp. Primeiro que me mandou foi o professor José Luiz Fiore, né, que é uma figura muito especial e que eu sempre, quando me cai algum texto dele na mão, eu leio direto, porque sempre é uma coisa que a gente aprende muito. Agora, então, eu acho que a vitória do Petro ela é um sinal, né, de que a política econômica, especialmente, né, deste ultraliberalismo, que é uma espécie de fanatismo liberal, né, que está movendo todo esse processo de financiarização das economias, ela é uma política falida, né? Ela não gerou solução em canto nenhum do mundo, né? Ela não consegue gerar renda, não consegue gerar bem-estar, não consegue gerar trabalho para todos, não consegue gerar nem o direito de alimentar a todos num país, né, como o nosso, que uma das grandes conquistas nossa, enquanto sociedade brasileira, sob a liderança do presidente Lula, foi exatamente poder bater no peito e dizer, olha, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Nós tínhamos muito poucas cenas de brasileiros sofrendo as condições dramáticas, né, do limite, vamos dizer assim, da pobreza, da situação, né, dramática de pessoas, que isto se multiplicou brutalmente só durante o último ano, duplicou o número de brasileiros e brasileiras que estão passando fome, e chegamos agora a 33 milhões de pessoas que, enquanto nós estamos conversando aqui, não têm o direito de um prato de comida digno. Então, num país que é um país com potencial de produção de alimentos enorme, né? Eu estou aqui dentro de um sindicato, né, dos trabalhadores da indústria alimentícia aqui do Rio Grande do Sul, então nada melhor do que falar disso. Agora, essa questão da corrupção, né, Sérgio, eu, de fato, não... Eu
eu sou muito cuidadoso com essa questão da prisão espetaculosa, né? Agora, o que essa prisão do ex-ministro Milton Ribeiro jogou luzes, né, é que ela jogou luzes sobre aquilo que existem muitos indícios, né, da corrupção dentro do MEC, porque foram, assim, gravações, falas, e esta consigna que o Bolsonaro, dentro daquele cinismo de tentar construir uma realidade paralela, que como uma das nossas parceiras aqui que estão acompanhando o nosso bate-papo, não me lembro o nome dela, se foi a Rita ou se foi a primeira que falou, ela disse, olha, os bolsominions não adianta, tu vai mostrar aquilo ali e eles não vão se convencer. Sim, aquilo que é o bolsominion típico, né, ele está capturado de uma maneira assim mais demorada dele cair na realidade. Mas o que nós temos que ter presente é que, de fato, neste momento, está ruindo de forma cada vez mais clara mais uma das mentiras que o Bolsonaro contou e propagandeou muito sobre o seu próprio governo. A mentira de que o governo dele era um governo sem corrupção. O governo, né, cujos filhos vêm de longa data junto com ele, já nasceram ali construindo a rachadinha, cuja investigação foi suprimida temporariamente, mas ela voltará seguramente. Um governo que atrasou a compra de vacinas no país para depois cobrar propina para comprar vacinas de outros que não aqueles que haviam oferecido quando estavam... Ou seja, tu tem um conjunto de situações que estão aparecendo e que serão utilizadas por nós durante a campanha para desmistificar este discurso falso moralista do Bolsonaro. Lembrando que os pastores que foram presos hoje, eles já faziam reuniões no Planalto antes do Milton entrar, e lembrando que isso tudo começou a partir de um áudio em que o então ministro falava que era um pedido pessoal do presidente da República de atendê-los, né, de atender os dois. E agora à noite também a PF anunciou a instauração de um inquérito, porque o delegado que estava conduzindo as investigações, o Bruno Calandrini, ele informou num grupo de WhatsApp com outros policiais federais que a investigação havia sido prejudicada em razão de um tratamento diferenciado dado pela polícia a Milton. Então, a ver. Agora, deputado, eu queria te fazer uma pergunta. Aliás, sobre... Giovana, só aproveitar 30 segundos em cima dessa questão que tu coloca muito interessante, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro ele também tem outra característica que mostra, né, o acobertamento da corrupção. Ele tem diversos casos de intervenção e tentativa de controlar e coibir investigações por parte da Polícia Federal. Troca de delegados, troca de superintendente, uso abusivo, melhor dizendo, né, do mecanismo de sigilo sobre documentos e situações absurdas que ele decreta, sigilo de 100 anos, por exemplo, sobre uma série de temas que claramente é uma característica de um governo que quer acobertar corrupção. Lembrando que toda a estrutura de comando da Polícia Federal na Amazônia de combate a crimes ambientais, ela foi desmontada, começou a ser desmontada dias depois da operação que mirou Salles, né? E todo mundo sabe que houve uma interferência direta. Mas eu queria falar, deputado, aproveitando, o senhor é do Rio Grande do Sul, e a gente está vindo com eleição aí, tem o palanque estadual. O PT já falou que não deve abrir mão do Edgar Preto na cabeça de chapa. A gente tem o PSB com o Beto Albuquerque, e tem o Onyx Lorenzoni, que, ao que tudo indica, enfim, deve vir forte aí, né, que é o candidato do Bolsonaro. Eu queria saber do seguinte: como estão as conversas com o PSB, que junto com São Paulo e alguns outros estados, onde está com um pouco mais de ruído, e eu queria saber o seguinte: para você, que é uma liderança aí do estado já de muito tempo, como é que seria essa chapa ideal? O que poderia ser oferecido
a Beto Albuquerque e qual é o próximo passo nessa negociação? Bom, Ana, eu, assim, há muitos meses, né, procuro contribuir em todas as reuniões e conversas que faço com lideranças, e em toda, porque a política, como eu digo, a construção, né, de uma aliança, ela é algo tecido, né, a muitas mãos e com milhares de conversas, né? E nada melhor para começar a abordar essa tua pergunta instigante sobre o futuro nosso aqui da esquerda e do palanque do Lula do Rio Grande do Sul, do que me associar com a opinião do próprio presidente Lula, né, que esteve aqui conosco durante 2 dias, Ana, fez 5 discursos aqui em diferentes atos, né, e em todos eles ele apelou para aquilo que é o óbvio, né, aquilo que é a essência do nosso desafio. Nós temos que ter capacidade de, com diálogo, em torno de uma mesa, compreendendo o papel de todos os partidos, reconhecendo a qualidade de todos os líderes que estão neste debate como pré-candidatos, né, a governador, e todos têm muita qualidade, né, que nós temos que fazer uma chapa única. E eu entendo, né, que entre as lideranças do candidato do meu partido, que está colocado e que eu apoio, que é o Edgar Preto, o Beto Albuquerque, o Pedro Ruas do PSOL e a Manuela, que é uma grande liderança da esquerda brasileira e gaúcha, que foi nossa candidata a vice-presidente da República, foi candidata a prefeita de Porto Alegre, teve uma votação extraordinária, fechou a campanha com praticamente 48% dos votos no segundo turno. Quer dizer, a Manuela precisa vir para essa chapa, né? E nós temos que, então, encontrar uma equação. Sinceramente, Ana, não está fácil aqui, né? Porque não está sendo fácil convencer, né, alguns e os partidos de abrir mão de determinadas demandas em prol desta unidade. Mas como a gente no Rio Grande do Sul, eu sempre falo isso, aqui nós temos uma situação política bastante peculiar, né? Porque aqui nós temos um campo bolsonarista que tem força. Eu espero que seja o terceiro colocado nessa eleição, mas ele, no momento, aparece nas pesquisas bem colocado, que é a candidatura do Onyx, né, deputado federal e ex-ministro. Nós temos a chamada terceira via, né, que não é bem uma terceira via, mas o ex-governador que renunciou e agora voltou para a disputa, ele tem uma determinada força e nós temos que unir o polo da centro-esquerda para que a gente conquiste uma vaga no segundo turno e, a partir desse segundo turno, consiga ir para uma vitória e voltar a governar o estado do Rio Grande do Sul, como já governamos, e muito bem, 2 vezes, uma com Olívio Dutra e outra com Tarso Genro. O Rio Grande do Sul não é um estado conservador, Ana, e os nossos internautas daqui da nossa TV Carta Capital que nos acompanham. Ele já elegeu governadores de esquerda, progressistas, né, do nosso campo político, e ele pode voltar a eleger. Nós temos todas as condições de recuperar o governo do Estado, mas é preciso que a gente, nos próximos dias, consiga, e eu espero que o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, nos ajudem a desatar este nó aqui no Rio Grande do Sul. Deputado, a gente, obviamente, teria vários assuntos para tratar, mas... Deixa eu brincar com a Ana, desculpe, Sérgio. Eu só não dou a minha chapa preferida, né, Ana, porque eu quero contribuir com este diálogo, com essa negociação. Se eu já saio dizendo qual é a minha chapa, eu posso atrapalhar a negociação, né, Ana? Não, claro. A chapa preferida do senhor é o Lula e Alckmin, né? É isso. Lula e Alckmin, eu estou fechadíssimo. Aliás, o Sérgio, né, coloca e bem para a gente dar uma descontraída. Eu estou fechadíssimo com esta aliança, né? Eu acho que foi um grande acerto do presidente Lula, do nosso partido, dos partidos que compuseram esta aliança, e eu tenho convicção de que ela vai nos ajudar muito, né, a garantir a vitória e garantir as condições para mudar, de fato, os rumos do país. Deputado, lá em Minas a gente não costuma falar muito sobre política mesmo, né? A gente fica mais retraído para não jogar água na negociação, é tipo desse jeito. Mas, bem, deputado, realmente eu peço desculpas, a gente
Poderia ter muito mais assuntos, mas a gente precisa continuar aqui na dinâmica do programa, mas, obviamente, o senhor está convidada a retornar aqui. Eu sei que durante esse período todo aí da campanha não faltaram oportunidades para o senhor participar aqui dos programas. Eu agradeço bastante e desejo um bom fim de noite, uma boa semana para o senhor. Obrigado, Sérgio. Eu é que agradeço o convite, né, de vocês, e sempre é muito bom participar da programação da Carta Capital, né, que eu respeito enormemente pelo trabalho jornalístico que faz com muita qualidade. E também agradecer os nossos internautas, né? Agradecer o Maurício, a Ana, com quem compartilhamos esse bate-papo, e agradecer a todos, né, que nos acompanharam. E ao me despedir, convidar a todos para a gente aumentar a intensidade da nossa atuação política, cada um do seu jeito, ajudando a construir este período novo que nós vamos ter para recuperar a esperança do nosso Brasil. E o dia que nós ganharmos a eleição, o presidente Lula... Sérgio, eu tenho um pedido que eu tenho feito em todas as entrevistas para o presidente Lula, que eu faço publicamente aqui. A primeira coisa que eu quero que ele faça, Sérgio, é que ele pegue a bandeira do Brasil, erga ela bem alto e diga, com esta vitória, eu devolvo a bandeira brasileira para todos os brasileiros. Porque uma das piores coisas que o bolsonarismo fez por esse país é tentar sequestrar o símbolo nacional que representa o nosso país como se ele fosse uma bandeira do partido do Bolsonaro. Nós vamos devolver a bandeira brasileira para todos os brasileiros e brasileiras. Um abraço grande, uma boa noite.